Caros irmãos e irmãs que celebram comigo esta Santa Missa em honra a nosso Senhor Jesus Cristo, e aqueles irmãos que nos escutam pelas nossas redes sociais e pela nossa Rádio Gênesis. No Evangelho de hoje aparece aquele tema sempre recorrente na história do povo de Deus. O povo de Israel, escolhido por Deus para ser no mundo um sinal de como Deus deseja que todos os povos se relacionem. E no princípio, os pastores do povo eram aqueles que tinham o dever jurídico de cuidar do povo. Os reis, os juízes, os chefes de cada cidade, equivalente hoje aos prefeitos. E tivemos um momento áureo na vida do povo judeu, quando um jovem pastor chamado Davi arrisca sua vida para defender o seu povo no momento em que o povo estava sendo invadido por um povo estrangeiro, os filisteus, e que tinha uma liderança muito forte no seu exército. E aí a gente começa a ver a primeira distância entre rei e povo. Saul era o rei, mas Saul está lá, mas não se arrisca. É exatamente Davi, um pastor, um poeta, um músico, um jovem, que tantas vezes tinha apacentado o rebanho de ovelhas de seu pai e tinha arriscado sua vida afastando os animais ferozes. Agora ele vem e arrisca de novo sua vida para afastar o inimigo e para salvar o povo. É justamente este jovem poeta, músico e pastor que vai ser mais tarde o rei de Israel. E que tem esta missão de cuidar, como autoridade, de cuidar do povo. Mas com o passar do tempo, logo após a morte de Davi, a luta pelo poder e não pelo cuidado do povo toma conta dos corações e já entra em confusão na sucessão. Roboão e Jeroboão, um filho de Davi e um general, disputam e partem o reino de Israel em dois. A partir daí, nós vamos ver esta grande lacuna entre as autoridades e o povo. As autoridades que esquecem o cuidado do povo. E Deus vai suscitando profetas que vão lembrando aos reis o seu dever de cuidar do povo, que vão lembrando aos chefes a sua missão de cuidar do povo, que a autoridade não é para mandar, mas para cuidar.
Mas isso não encanta os grandes. E aí vem Jesus, olha para esse povo abandonado, olha para este povo não cuidado, olha para este povo que não foi socorrido nas suas necessidades e enche de compaixão, porque esse povo tem pastor, mas é como se não tivesse. Porque aqueles que deviam cuidar se servem, mas não servem. Usam o povo, mas não servem ao povo. Esse povo abandonado, doente, sem ter quem cuide na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da necessidade, é o que Jesus chama como ovelhas sem pastor. E hoje não é diferente. Se nós formos olhar o nosso povo, ouvir as suas histórias. Ontem, foi anteontem que eu vi na televisão uma fábrica de bolacha, de biscoito, que vai abrir aqui próximo de Massapê, e abriu vagas para 1.000 e poucas pessoas. Tinha mais de 10.000 numa fila que ia até Sobral. Veja como o nosso povo está abandonado. Vá em qualquer hospital, veja como o nosso povo está abandonado. Doente muitas vezes, sem condição de comprar um remédio, sem encontrar o remédio, sofrido, procurando trabalho, sem trabalho. Esse povo, Jesus se compadece. Porém, existe um outro olhar, uma outra dimensão daqueles que vivem como ovelhas sem pastor. Não são ovelhas sem pastor. Todas as pessoas têm autoridades, todas. Nós temos 3 níveis de autoridade no nosso país: governo federal, estadual e municipal. Todos, em todos os lugares, as pessoas não vivem sem autoridade, mas vivem como se não tivesse. Porque na hora H da necessidade, do sofrimento, o cuidado dos fortes lhes falta. Existe um segundo aspecto, é daquele que rejeita ser conduzido, orientado. E esta atitude remete à dimensão espiritual. Há uma lenda, não está na Sagrada Escritura, mas é muito parecido com a que está no livro do Apocalipse sobre a Sagrada Escritura. E no céu, um anjo chamado Luz e Fé. De repente, ele chega à conclusão que ele não devia servir, que ele não devia obedecer, que ele não devia se deixar conduzir por Deus, pelo seu Criador. E quando ele pensa assim, embora sendo um anjo, ele fica pesado e cai. E quando ele cai, ele se descobre no inferno com vários amigos, que a história chama de legião e a Bíblia também chama de legião. E um disse para ele: mas a gente não era a gente, nós estávamos no céu e agora
estamos no inferno. E aquele anjo lhe disse: eu prefiro ser o primeiro no inferno a ser o segundo no céu. Há em cada ser humano esta tentação de não se deixar conduzir. Quando eu estive na Europa, algumas vezes, eu ficava assim, admirado. Tanto na Europa, e depois eu li, porque eu nunca fui lá, nos Estados Unidos, quando os filhos chegam aos 18 anos, eles simplesmente abandonam a casa dos pais. E os pais, quando chegam aos 60, começam a pagar um abrigo que vai tomar conta deles quando estiverem velhos, porque filhos não voltam mais. É por isso que a Europa está aí, ninguém mais quer ter filho. Para quê? Para quê? E nós vemos isso na nossa cidade, nós vemos isso no nosso país. Filhos que preferem viver num muquifo, num cortiço, numa favela, mas contanto que ele não tenha que dar satisfação a ninguém. Agora pense, um filho que não aceita ser conduzido, orientado pelo seu pai. Um aluno que não aceita ser orientado pelo seu professor. Quando esse rapaz se casar, acostumado a não dar satisfação a ninguém, terá alguma mulher que o aceite, que o aguente por muito tempo? Cadê o marido? Não sei. Foi para onde? Não sei. Que hora chega? Não sei. Com quem anda? Não sei. Qual é a mulher que vai aguentar mais do que 90 dias? E olha que eu estou sendo muito generoso. Vai aguentar? Não vai. Este estado de viver como ovelha sem pastor. Não é que não tenha pastor, não é que não tenha pai, não é que não tenha professor, não é que não tenha sacerdote, não é que não tenha quem o oriente, mas rejeita a orientação, porque eu tenho que ser eu. Eu sou diferente. Eu é que mando em mim. Eu sou maior. Mas quando cai da moto e quebra o fêmur, no outro dia está na casa da mãe menor. Ela levar o vaso, botar banho, botar a toalha, tocar talco, comidinha na boca, vira menor. O ser humano é um ser gregário. Deus nos criou para vivermos em interdependência. Nós temos, se queremos viver bem, nós precisamos aceitar a orientação dos outros. Os mais velhos, que já tiveram uma experiência, que sabem como conviver. Às vezes eu fico assim pensando. Uma mulher, uma moça hoje que se casa e depois de 6 meses, 1 ano, está com problema com seu esposo. Com quem ela vai conversar? Ah, com a mãe dela. Mas a mãe dela também já deixou o marido, já está com outro. Como é que ela vai conversar? A quem ela vai recorrer? Porque quando, até há pouco tempo, a mãe dizia assim: mas seu pai, eu superei essa dificuldade com isso, desse jeito, desse modo, com essa paciência, com este estilo, com esse modo de viver. E agora? Então, cada vez mais nós vemos um povo que não aceita ser conduzido, mas vive cansado e abatido. Até as relações íntimas já não satisfazem. Precisam um filme, precisam
um cigarro, precisa uma cachaçinha com qualquer nome, uísque, outra coisa, porque a mulher em si já não é capaz de satisfazer o homem. O homem em si já não é capaz de satisfazer a mulher. Precisa todo um aparato, e tem até lojas de fantasias, porque as pessoas já não são mais suficientes. Onde vamos parar? Não sei. Jesus faz duas propostas. A primeira proposta é que rezemos, porque só a oração pode afastar de mim, de você, de todos nós, esse orgulho que nos faz cair, esse orgulho que nos faz rejeitar, esta busca incessante de uma individualidade isolada que não leva em conta ninguém. Só a oração poderá nos arrancar deste mundo egoísta. E por fim, Jesus nos manda avisar a todas as pessoas que, apesar de terem entrado por este caminho e estão cansadas e abatidas, pensavam que iam ser muito felizes e não são, que apesar de tudo, Deus está próximo. Deus está próximo. Só não está tudo perdido, porque Deus está próximo. O livro da sabedoria diz: Deus está próximo ao alcance da nossa mão. É apenas necessário que eu abra as mãos e queira tocá-lo. O livro do Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Basta que você abra para transformar esse abatimento, esta tristeza, essa desordem, essa angústia em festa e alegria. Esta é a mensagem cristã. Apesar de tudo, Deus está próximo. O livro do profeta Isaías diz: buscai o Senhor, enquanto Ele se deixa encontrar, porque não há ninguém tão perto de nós como o nosso Deus. Que a nossa oração possa despertar nos nossos corações o sentido da proximidade de Deus e a necessidade de ser orientado, de dar satisfação. Não existe coisa mais triste para um ser humano do que ele ser um cão sem dono, não ter satisfação a dar a ninguém, não pertencer a ninguém. Já o grande estudioso da mente humana, Carl Gustav Jung, disse: de todas as pessoas que eu atendi no meu consultório, todas as que não desenvolveram um sentimento de pertença e um sentimento de transcendência se perderam na própria caminhada. Pertença e transcendência. Olha o que é o cristianismo, a cruz. Nós pertencemos uns aos outros. Nós temos que dar satisfação uns aos outros. E transcendência. Ele abriu para nós as portas da eternidade. A vida vai muito além de todas as nossas dificuldades. Louvado seja nosso